Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema da plataforma HackerRank. Esse problema consiste em exibir as horas que vão vir para a gente em formato numérico no formato de texto. Então o desafio é esse e nós vamos ter três casos para esse desafio. O primeiro caso é quando os minutos são maiores do que 30. Se for maior que 30, por exemplo aqui, 5, 47 é maior que 30. Nesse caso, a gente tem que exibir 13 minutos para 6 horas. Tá? No caso em que minutos é igual a zero, como aqui, nós temos 300, temos que exibir 3 horas. E aqui, quando minutos está entre 1 e 30, como por exemplo 15, nós temos que exibir 7 horas e 15 minutos. Dessa forma. Lembrando que eu fiz uma adaptação do problema. O problema original é todo em inglês. Eu decidi fazer tudo em português justamente para alcançar o maior número de pessoas, ok? Então, vamos lá. Pronto, pessoal, estou aqui no VS Code e a linguagem que eu vou utilizar é o JavaScript. O mais importante é a lógica de programação, então vamos começar. A primeira coisa que a gente vai precisar é justamente entradas. A plataforma do HackerRank faz isso por nós, ela injeta as entradas. Como nós estamos na plataforma, eu vou criar aqui alguns inputs que vão nos ajudar. Para não ficar digitando manualmente, eu pedi para uma IA gerar essas entradas para mim, e só vou copiar e colar. Pronto, já temos as nossas entradas. Agora nós vamos fazer um for each com essas entradas. De que forma? Pegamos aqui inputs, colocamos aqui ponto for each, dessa forma. E aqui nós vamos ter as horas e os minutos. Então eu já vou pegar aqui na Arrow Function as horas e os minutos, que vão ser os parâmetros da função que vai dentro do for each. Nós temos horas e minutos. Aí aqui é no function. E aqui eu vou querer mostrar no console as horas e os minutos que o programa principal vai mostrar para a gente, que vai ser justamente a resposta, né, por extenso. Então depois eu vou criar uma função chamada programa principal. Ela vai receber as horas e também os minutos, tá? Para a gente ver isso aqui funcionando, eu vou criar aqui a função function programa principal, recebe as horas e os minutos, e aqui eu vou dar o console.log nesses dois para que a gente possa ver. Então aqui nós temos aqui horas e aqui minutos. Claro que essa não é a resposta ainda, mas vamos dar uma olhada no que a gente recebe. Vou abrir aqui o terminal, eu vou rodar o arquivo que é o index.js, utilizando o Node.js, e aí nós temos aí as horas e os minutos, tá? Ok, vamos lá, vamos começar o nosso programa. Primeiramente, nós temos que ver se os minutos são iguais a zero. Então, se minutos for igual a zero, o que seria interessante? Mostrar apenas a hora, correto? O que a gente tem que fazer. Então aqui eu vou criar uma variável chamada horas em texto e vou criar uma função chamada trata gênero e número das horas, e ela vai receber justamente as horas. Aí depois eu vou dar um return horas em texto. Então agora eu preciso criar essa função trata gênero e número das horas, tá? Vou criar ela aqui em cima mesmo. Então vou vir aqui, function trata gênero e número das horas, tá? E ela recebe justamente as horas. Vamos lá. Então, as horas tem dois casos que, digamos assim, diferenciam. Nós temos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Perceba que 1 e 2 estão no feminino. E o restante a gente não vai precisar fazer essa conversão. 6, 7, 8, enfim, não precisa. Então nós vamos cuidar primeiro desses dois casos. Para isso eu vou criar uma variável chamada resposta e vou iniciar ela com uma string vazia inicialmente. Aí, se horas for igual a 1, isso quer dizer que resposta vai ter que acumular o valor 1 hora, certo?
mas caso contrário, né? Então, else if se horas for igual a 2, então, resposta, nós temos que colocar aqui 2 horas. Então, esses são os 2 primeiros casos que a gente tem que cuidar. Os outros casos são mais gerais. Então, eu preciso fazer algo assim, um else, pegando a resposta e colocando os demais números. Então, tipo assim, horas, aqui, horas. Tem algo desse tipo. Aí, depois disso tudo, a gente dá um return em resposta. Só que tem um probleminha nessa abordagem. Perceba que horas aqui, ela vem em formato numérico e a gente quer por extenso. Então, é interessante a gente ter uma função que converte do formato numérico para extenso. Aí, para isso, eu vou criar uma outra função chamada de números para extenso. Então, aqui uma function chamada de números para extenso, não, para texto. Vou botar essa forma. Números para texto, ela recebe um número qualquer e tem que transformar em texto. Então, nós temos aqui um vetor chamado números por extenso. E aqui a gente vai ter um monte de números, como por exemplo 1, 2 e assim por diante, até o número 30. Para não perder tempo digitando tudo isso, eu vou pedir para o MA gerar isso aqui para mim, para que eu não possa perder tempo. Pronto, gente, já gerei todos esses números. E agora, aqui eu vou dar um return em números por extenso. E eu vou retornar justamente número menos 1. Por quê? Imagina que essa função recebe 1. Para a gente mostrar o 1, ele está no índice 0. Então, eu tenho que subtrair 1 para mostrar o elemento que está no índice 0, que é 1. Mesmo caso para o 2. O 2 ele está na posição 1 desse vetor. Então, eu tenho que subtrair 1 para obter o índice 1 do vetor e mostrar o 2. Então, funciona dessa forma. Agora que a gente já tem essa função pronta, a gente pode vir aqui em tratar de número das horas. E em vez de botar apenas horas, eu passo ela como parâmetro da função número para texto. Então, número para texto. Agora temos isso aqui. Beleza? Ok. Então, por enquanto, nós estamos exibindo apenas os casos, né, que minutos é igual a 0. Se a gente não tiver nada disso, eu vou, por enquanto, retornar uma string vazia. Só para não aparecer undefined. Perceba que aqui tem um monte de coisa vazia, né? Mas em alguns casos nós temos 3 horas, 1 hora, 2 horas, 12 horas, 3 horas. Então, os casos em que a gente tem 0, a gente está conseguindo mostrar corretamente, porque a gente acabou de codar isso. Ok. Então, quando o minutos é igual a 0, o nosso programa já está pronto. Vamos agora para o próximo caso. O próximo caso é quando minutos é menor ou igual a 30. Então, vamos lá. Se minutos for menor ou igual a 30, o que é que a gente tem que fazer? Primeiramente, a gente tem que converter horas em texto. Então, eu vou aproveitar e copiar essa linha para converter de horas para texto. E também nós queremos converter de minutos para texto. Então, const minutos em texto. E para isso, agora eu vou criar uma função chamada trata número dos minutos. E aqui recebe justamente os minutos. Tá? Eu sei, o nome das funções está muito legal. Estou colocando tudo em português, mas eu acho que está dando para vocês entenderem. Então, essa função vai justamente receber um minuto em número e vai fazer um tratamento. Por que fazer esse tratamento? Porque a gente pode ter um minuto, e nesse caso a gente vai querer colocar no singular minuto e não minutos, e a gente pode ter 2 minutos, 3 minutos, ou seja, a partir do 2, tudo no plural. Então, essa função trata do número dos minutos, vai fazer justamente esse tratamento do singular e do plural. Tá? E aí, depois disso, a gente vai querer retornar horas em texto e minutos em texto. Tá? Lembra que quando é menor que 30, menor ou igual a 30 a explicação, nós queremos algo do tipo 7 horas e 15 minutos. Algo desse tipo, tá? Bom, a gente chamou a função trata número dos minutos, mas a gente não criou ela ainda, né? Vamos criar agora. Tá? Eu gosto de seguir essa abordagem de andar aos poucos. Então, vou criar ela aqui, ó, depois de tratar de número das horas. Então, vamos criar aqui uma function, colocar ela aqui e vamos escrevê-la. Eu vou criar uma variável chamada resposta. Ela começa toda vazia.
E aí, vamos para o primeiro caso, que é quando minutos é igual a 1. Se minutos for igual a 1, resposta vai ser mais igual aqui, a 1 minuto. Tá? É simplesmente no singular. Mas se não, ou seja, else, a gente quer que a resposta seja mais igual ao que? A gente vai pegar justamente esse número, esse minuto, e converter para extenso. Então a gente faz isso com a função que a gente criou, números para texto, passa essa quantidade de minutos, aí ele vai fazer a conversão correta. E vai colocar depois minutos, né? Já que o caso de 1 minuto a gente já tratou aqui, os outros casos vão ser tudo minutos. Então, aqui vai ser minutos. Pronto. E uma vez que a gente tratou esses dois casos, né, que são os únicos, a gente dá o return em resposta. Então, já acredito que sim, o caso está feito, né, mas precisamos testar. Vamos lá, mais uma vez, rodar aqui no terminal, load index.js e vamos ver o que apareceu. Perceba aqui, ó, já temos coisas como 8 horas e 20 minutos, 4 horas e 11 minutos e esse tipo de coisa. Então, aparentemente funcionou também, tá? Agora vamos para o último caso, que é justamente quando minutos é maior que 30. Nesse caso nós temos algo meio diferente. Eu vou até pegar esse return, porque agora nós vamos escrever o caso que está faltando. Primeiramente, a gente precisa saber qual é a próxima hora. Se é 5h47, por exemplo, uma forma de escrever é 13 para as 6, ou seja, vai ser sempre a próxima hora. Então, para isso, eu vou pegar aqui a variável horas em texto e vou justamente usar aquela função trata gênero e número das horas, que eu já escrevi, né? Trata gênero e número das horas, e vou passar aqui as horas que eu recebo como entrada mais 1, porque como eu quero justamente quantos minutos faltam para a próxima hora, eu vou ter que escrever justamente essa próxima hora na minha resposta. Então, já estou guardando aqui nessa variável. Perfeito? O próximo passo é ver quantos minutos faltam para a próxima hora. Então, eu vou chamar aqui de minutos restantes. Minutos restantes. E aí, quantos minutos faltam para 60 minutos, que é quando a gente completa a hora. Então, 60 menos minutos. Assim, a gente tem os minutos restantes. O próximo passo é converter esses minutos restantes no formato de texto. Então, minutos em texto, que vai ser justamente, a gente já tem uma função que faz isso, né, que é trata número, 2 minutos, trata número, 2 minutos, e a gente passa justamente os minutos restantes. E aí, ele vai fazer toda aquela mágica para a gente, de quando for no singular, botar só minuto, e quando for plural, colocar minutos, porque a gente já escreveu esse código, a gente não precisa ficar reescrevendo o código desnecessariamente. Certo? Pronto, é isso. Nós temos a hora em texto e os minutos em texto também. E agora, que a gente já tem eles, a gente só dá um return escrevendo minutos em texto para horas em texto. Pronto. Esse código aqui deve dar conta de todos os casos de horas, tá? Vamos testar aqui, vamos dar uma olhada. Vou limpar o terminal, vamos ver se deu certo, tá? Vou subir aqui um pouco, veja só, 3 e 0, né? Então aqui deve ser 3 horas, realmente, 3 horas. O próximo caso é 5h33, só que aí, como é maior que 30, a gente teria que mostrar 27 minutos para 6 horas. Então aqui, ó, 27 minutos para 6 horas, perfeito. Aqui, 15 minutos para 8 horas, 15 minutos para 8 horas, está correto também. Aqui, 1h15, 1 hora e 15 minutos, simplesmente, 1 hora e 15 minutos, está correto. Aqui, como minutos é igual a 0, a gente só mostra só a hora mesmo, né? Então, 1 hora, está correto aqui. 2 horas e 25 minutos, correto também. 2 horas, também. E assim por diante, gente. Você pode conferir tudo aí. E eu espero que o vídeo tenha sido importante para vocês entenderem cada vez mais a lógica de programação. Espero ter contribuído bastante. Deixa o like se você gostou e até o próximo vídeo. Valeu!